Então, oficialmente, boa tarde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindo, né? Estou falando aqui com o Cláudio, né? Que essa sala está recheada de mulheres, né? Ficamos muito felizes. Damos as boas-vindas a todos vocês. Eu vou contextualizar um pouco do porquê da palestra de hoje, né? Para fazer algumas conexões. Meu nome é Cristiane Zonta Andreola, eu trabalho na Master há 16 anos, trabalho na área de gestão, na área de RH e gestão ESG e também do Instituto Master. E nós estamos aqui hoje para falar que a Master é uma empresa que vocês conhecem, né? Uma empresa já de 31 anos que atua aqui em Videira e que faz 4 anos que nós instituímos o Instituto Master, que é o braço social da Master. O Instituto Master ele atua em projetos sociais. Inclusive, alguns vocês já conhecem, né? A gente, há 3 anos atrás, lá em 2023, 2 anos atrás, desculpa, a gente lançou o nosso livro Os Guardiões das Águas. Talvez vocês, não sei quem aqui estava presente naquele evento, que foi lá no Centro de Inovação, onde a Daniela, nossa escritora, também estava lá. Quem estava aqui? Então, deixa eu mostrar para vocês os livros. Esse livro que a gente lançou junto com a secretaria e com as professoras, né? A gente distribui em todas as escolas locais também, o livro Guardiões das Águas. E também, na época, a gente lançou o caderno de atividades para os professores trabalharem também toda a parte de atividades de consciência ambiental, cuidado com águas, conservação, desperdício, todas as sugestões de caderno para os professores trabalharem com as crianças em sala de aula. Quem tem interesse, a gente ainda tem algumas edições que dá para a gente trabalhar e compartilhar com vocês, né? Então, inclusive, o Guardiões das Águas, ele é um livro de Videira. Ele fala sobre a conservação do Rio do Peixe e como nós podemos atuar numa consciência ampliada, nós mesmos como professores, educadores, e também como trabalhar isso em sala de aula com as crianças, né? Então, vale a pena também a gente se apropriar desse conhecimento e utilizar. Nós temos algumas edições e podemos compartilhar com quem tem interesse. Quem não fez na época, ou talvez não teve acesso, agora a gente pode disponibilizar para vocês, tá? Mas esse não é o foco da nossa palestra de hoje. A gente trouxe isso para contextualizar e falar um pouquinho que o Instituto Master, nesses 4 anos, ele vem atuando muito na questão da área de educacional, né? E a gente já vai entender por que a gente optou por atuar nessa área. Temos aqui a Thaís, nossa intérprete, né? Não sei se tem aqui na sala alguém que com dificuldade auditiva. Ok, então nós vamos combinar o seguinte. A Thaís está convidada também para participar, mas ela pode sentar-se. Depois a gente vai fazer também um vídeo gravado desse evento, porque esse evento faz parte desse projeto chamado Espaço Educativo Cultural. Isso é uma contrapartida que nós temos que fazer dentro do projeto para demonstrar para o Ministério da Cultura que nós estamos fazendo esse trabalho. Então, agora já conectando com esse momento, nós estamos aqui hoje para falar da importância da leitura conectado com esse projeto e conectado com o Instituto Master. E aqui a conexão é bem importante porque tudo começou com a Master, que é uma empresa que hoje recebe, no futuro, os alunos de vocês. E hoje nós encontramos uma dificuldade muito grande mesmo, quando a gente recebe profissionais que não conseguem escrever ou fazer anotações simples, né, numa ficha, num currículo, ou nos enviar um e-mail. Isso a gente tem percebido muito essa realidade. Então, a Master, como uma empresa socialmente consciente, optou por, através do Instituto Master, fazer projetos de incentivo à leitura, à cultura, à educação. Então, fazer parcerias. Por isso nós estamos aqui hoje. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação, e aqui quero fazer um agradecimento público ao Cláudio e toda a equipe, que nos acolheram muito bem na execução desse projeto, que é dos espaços educativos culturais. Talvez vocês já viram, mas a gente esteve hoje de manhã fazendo a inauguração desse espaço lá no Wesley Gaio, e agora de tarde nós estivemos lá na Bonavita entregando espaços revitalizados para que as crianças possam ter espaços diferentes na escola de acesso a livros, de acesso a ambientes voltados para leitura e cultura.
Vocês vão conhecer que vale muito a pena, tá? E aí, fazendo parte disso também, estamos aqui para também falar com vocês dessa importância desse movimento. Então, quem vai conduzir a palestra é a Daniela Brusco, que é a escritora, né? Ela que nos ajuda também em todo esse movimento de escrita de projetos, mas ela tem um papel muito importante social, que é escrever os livros. É ela que escreveu o nosso livro dos Guardiões das Águas, e ela tem todo um movimento também nesse sentido como escritora. Depois ela vai vir falar com vocês sobre isso. Eu vou pedir, então, para a Thaís, ela pode ficar sentada, né? Talvez depois, quando a Dani começa a subir um pouquinho, depois ela pode sentar também, tá? No vídeo, daí a gente vai fazer essa conexão de também ter a intérprete de Libras disponível também, tá? Então, a gente quer aproveitar e combinar com vocês duas coisinhas. Já tomamos um café gostoso? E agora a gente vai ter uma fala. Nós vamos estar em torno de 5 horas, talvez 5:10, a gente já libera vocês, tá? Antes de liberar, a gente vai fazer sorteio de brindes, né? Porque sempre a gente gosta de compartilhar, né? Então, a gente trouxe 4 sacolas da Sulita, da Master, né? Com produtos da nossa empresa, para vocês provarem, apreciarem, levarem para suas famílias, né? Nossos produtos bem gostosos. Então, a gente vai fazer o sorteio. Depois, eu vou passar para vocês, então, alguns numerozinhos, e daí no final a gente vai sortear, aí vai mencionar 4 números de pessoas sortudas que vão levar, então, esse kit Sulita, tá? E também, dos livros, depois a gente pode fazer conexão. Se tem uma professora que quer fazer um trabalho diferente na parte de consciência ambiental, consciência de água, a gente vai disponibilizar tanto o caderno de atividades, quanto também o livro para vocês utilizarem como ferramenta no dia a dia de vocês. Tá bom? Dani, esqueci de alguma coisa? A lista de presentes já está passando, né? A lista de presentes também é bem importante, né? Que vocês coloquem o nome e a escola que vocês representam. Já está passando, tem em algum lugar, tá? Então, também já está registrado. Então, queremos agradecer mais uma vez a Dani, a Marta, que está lá atrás, né? As meninas do Instituto Master, que estão nos ajudando. Hoje a gente... Acho que a Valdenice falou para... Hoje vocês estão em função das escolas, a gente está em função de projetos sociais. Hoje e amanhã, né? Projetos que o Instituto mobiliza para a gente fazer transformações aonde nós estamos também. Ele transcende o nosso trabalho lá da Master, porque lá é o trabalho mais produtivo, né? De entrega de um produto da Sulita, né? Do produto final, da produção de suínos, que é o que a gente faz nas granjas, na indústria, lá na área administrativa. Aqui, no braço social da Master, a gente está em contato com escola, com criança, num movimento diferente, e isso também revitaliza e nos fortalece como empresa que também tem que estar junto com a comunidade, que talvez não fica lá esperando um profissional pronto, mas também pode contribuir com contrapartidas, pode fazer algo diferente, como construir livros para ter mais ferramenta para vocês, como construir ambientes como esses que nós entregamos agora pela manhã, e que vocês possam também ter mais espaços para fomentar isso. Então, dessa forma, a gente cumpre nosso papel social ampliado. Então, o Instituto Master vem para isso também, para fortalecer a nossa atuação social. E a gente fica muito feliz de estar mais próxima de vocês, para conhecer a realidade que vocês também vivem, que é uma realidade, por momentos assim, bem desafiador. Né? Trabalhar com crianças, desenvolver a educação, né? Ela é extremamente desafiadora, é um papel muito importante que vocês fazem. A gente reconhece esse papel e se coloca no movimento também para contribuir, que seja um pouco mais leve esse movimento, porque a gente já tem os desafios do dia a dia, né? Então, que a gente possa também trabalhar de forma fortalecida, cada um o seu papel, mas se ajudando e se fortalecendo. Então, muito obrigada a cada um de vocês, tá bom? Então, a Dani, eu vou passar a palavra para a Dani, só para vocês saberem, então, esse é o valor que foi investido nos projetos que a gente entregou para as creches. Foram 3 creches que a gente entregou, 2 em Videira e 1 em Papanduva. O projeto era de 200 mil, e foram 3 empresas que nos ajudaram também nesses projetos. A Videplast, a Vimasa e a Granja Faria. A Granja Faria não é aqui de Videira, a Granja Faria é do Ricardo Faria, que era daqui, e montou a empresa de ovos. Eles são os reis dos ovos, na verdade. A gente tem o rei do suíno, que é a Master, né? Mas eles são o rei dos ovos e são parceiros também em projetos desse estilo. Gostaram desse projeto e aportaram um valor também. Então, aqui são nossas entregas.
Já falei um pouco da Master e do Instituto. E agora eu vou passar a palavra, então, para a Dani, que vai falar um pouco sobre essa construção de que a gente quer ter pequenos leitores, mas como resultado, grandes cidadãos, né? Quanto mais as pessoas leem, mais prontas e mais conscientes do seu papel como cidadão, não só como profissional. Aqui, a gente, como profissional, recebe pessoas mais preparadas, sim, mas cidadãos conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações também. Tá bom? Muito obrigada, Dani. Por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. O meu nome é Daniela. Eu não sou daqui de Videira, mas eu estudei aqui em Videira, então Videira é uma cidade do meu coração. Eu não sei se aqui tem alguma professora que foi minha, mas eu acho que não, vocês são mais novas que eu, então não vai dar. Mas eu vim aqui para falar para vocês, fazer essa palestra, então, Pequenos Leitores, Grandes Cidadãos. Esse é um projeto que ele está sendo viabilizado pela Lei Nacional de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, ele tem o patrocínio da Vimasa, da Videplast e da Granja Faria, e ele é realizado pelo Ministério da Cultura do Governo Federal. Ele é um projeto cultural, ele recebeu a aprovação do Ministério da Cultura para estar sendo executado, recebeu o aporte financeiro através do imposto pago por essas empresas e a aprovação do Ministério da Cultura, então, para a gente estar aqui falando para vocês. Por que eu aqui, né? Porque eu sou advogada de formação e eu sou formada em letras e eu costumo dizer que eu sou uma aspirante escritora. Eu escrevi alguns livros infantis, principalmente, mas eu ainda entendo que eu tenho uma longa caminhada até chegar a ser uma escritora, me assumir, colocar a roupa da escritora. Mas eu carrego dentro de mim sempre a inquietação que eu acho que é natural as pessoas que acabam escrevendo, né? Eu sempre fui muito curiosa e eu sempre fui uma leitora voraz. Antes da escritora, eu era uma leitora. E eu devo isso muito à minha educação. A educação que eu recebi dentro da minha casa, com os meus pais, que me deram o exemplo e me deram a possibilidade, mas, sobretudo, a educação que eu recebi também dentro da escola que eu tinha aqui. Eu lembro da professora Veronilce, ela era minha professora de português. A Veronilce, ela fazia a gente ter uma lista, eu acho que a gente tinha que ter 10 livros lidos por mês ou por bimestre, uma coisa assim. Para meus colegas, aquilo era um horror, aquilo era um infortúnio, entendeu? Chegava no dia que tinha que passar os livros para ela, todo mundo pedindo um resumo emprestado. Eu tinha 15, 12, 13, eu não tinha me ligado na época, eu sempre fui uma péssima vendedora, mas já tinha começado a vender ali meus resumos, né, para o pessoal, mas não me toquei disso na época. Então, eu sempre tinha mais livro para dar, mas eu era exceção. E quando eu entrei na faculdade de letras, a professora de literatura estrangeira deu o livro para ler 100 Anos de Solidão, para a gente ler. E eu entrei lá e falei, nossa, que legal, agora eu vou ler com uma professora, pessoa que sabe de literatura. Eu já ia para a terceira vez que eu ia ler o livro. E uma colega minha, da mesma faculdade de letras, falou para mim assim, eu não gosto muito de ler. Eu disse, mas o que veio? Como assim? Como uma pessoa que não gosta de ler acaba entrando numa faculdade, né? E assim, hoje em dia, cada vez mais a gente está se deparando com o fato de que o brasileiro lê pouco e lê mal, né? Eu vou começar a entrar agora, então, um pouco no assunto da palestra, que vocês são professores, vocês já devem ter visto os dados do PISA do Brasil e a colocação do PISA no ranking internacional. Mas, antes disso, eu vou agradecer a presença da Thaís, antes que ela precise interpretar a palestra inteira. E ela está disponível para qualquer pessoa que tenha qualquer deficiência física, motora, cognitiva e auditiva. Obrigada, Thaís. A palestra vai estar gravada, a íntegra dela vai ser gravada, vai ser disponibilizada gratuitamente na internet, no site do Instituto Master, e sobre ela vai ser colocada uma janela de Libras e uma audiodescrição para que pessoas com deficiências possam também acompanhar o conteúdo dela, tá? Como aqui não tem ninguém com essas características, a gente agradece a presença dela, mas ela pode ser poupada do trabalho.
Voltando ao PISA, então o PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Ele é aplicado em vários países. Ele oferece informações sobre o desempenho dos estudantes da faixa etária dos 15, a idade que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória de todos os países, né? Escolaridade básica obrigatória. Para nós seria o ensino médio, né? É isso? Ensino médio. Não é ensino o fundamental. Termina com que ano, hoje em dia? Com 9. E quantos anos as crianças têm? Então, é ensino fundamental. 14, 15, né? Então, eles vão pegar alunos do primeiro ano do ensino médio para fazer o PISA. E ele avalia 3 domínios somente. Leitura, matemática e ciências, tá? E em todas as edições dos ciclos, eles também avaliam alguns domínios chamados inovadores, que é resolução de problemas, letramento financeiro e competência global, tá? Mas não é sobre esses inovadores que eu quero falar. Eu quero falar sobre leitura, matemática e ciências. Por que leitura, matemática e ciências? Eu fiquei me perguntando, é tanta coisa, né? Mas, enfim, olha onde é que a gente está. Do nível, o panorama da educação no Brasil, né? O nível, o vermelhinho é nível 1 ou nível abaixo do esperado. O azulzinho é o nível 2, o 3 daí vai melhorando, o 4 vai melhorando, e o 5 e o 6, que são os azuis mais escuros, são alto desempenho. 73% dos alunos do Brasil tiveram um nível abaixo do esperado, 17% tiveram um nível mais ou menos, 7% tiveram um nível 5 e 0% teve alto desempenho. Como é que a gente está? A gente, na América Latina, olha a nossa posição na América Latina, tá? A gente perde para o Chile, para o México, para o Uruguai, para a Costa Rica, para a Colômbia, para a Jamaica, para o Peru, e estamos aqui. A gente só ganha da República Dominicana, para El Salvador e para o Panamá, né? Assim, nós estamos em Santa Catarina, né? Vocês me desculpem eu estar falando isso, eu estou falando de dados do Brasil, mas a gente está em Santa Catarina. A gente costuma dizer que Santa Catarina é o Brasil que deu certo. Pode ser que se esses testes fossem aplicados para alunos de outras cidades menores, os resultados fossem diferentes. Mas a gente está falando do nível básico da educação pública do nosso país, do qual nós todos fazemos parte e do qual respinga muita coisa em nós. Então, não adianta a gente achar que a gente está isolado aqui no Sul, que a gente está super bem, porque não. A gente depende muito do que acontece nos outros estados do país também, né? Como sociedade e como nação. Em matemática, comparado com outros países, o Brasil está em 65 no mundo. A gente perde para Singapura, a gente perde... O primeiro é Singapura, né? Enfim, eu fiquei um pouco incomodada com relação a isso, porque eu acho que a gente já teve uma educação de alto nível e eu acho que em vários lugares a gente ainda consegue educação de alto nível. E quando eu fui convidada para fazer essa palestra, eu fiquei me questionando o que eu vou falar para um monte de professor que quer saber mais do que eu os problemas que a gente enfrenta, né? O que vocês sabem melhor do que eu, o dia a dia da sala de aula. Eu sou uma mãe, eu tenho os meus filhos que estão em fase de letramento agora, mas eu também sou uma cidadã, eu trabalho com as pessoas. A educação, do modo geral, também acaba refletindo na gente como cidadão. E a gente percebe nitidamente uma divisão de educação, a educação de casa, a gente faz isso agora, né? A educação de casa e a educação da escola. Tem muito pai que entrega o filho para receber educação e conhecimento na sala de aula. Você não recebe mais o filho para você ir lá e só transmitir conhecimento para ele, porque conhecimento é uma coisa, né? São as informações que você vai passar, o ABC, a continha, isso aí é conhecimento. Mas e educação? O que é educação? A quem ficou o cargo da educação hoje em dia? Está na família?
Porque tem muita gente que dentro de casa não está passando educação nenhuma para os filhos, porque chega na sala de aula e eles estão lá botando o professor de cabeça para baixo, que o professor daí não consegue fazer o papel dele de passar o conhecimento, de transmitir o conhecimento, né? E daí eu fiquei nessa... eu fiquei com essa coisa borbulhando dentro de mim, e eu fui procurar alguma coisa onde eu pudesse... Fui na raiz do negócio, ver o que é educação, então? Qual que é o conceito? E eu gosto muito de voltar para trás. Eu gosto muito de saber história, coisas do passado. Depois eu acabei descobrindo uma coisa super legal que nem eu sabia. Mas, enfim, como que é a história da educação? Então, fui buscar a história da educação. A educação obrigatória, ela surgiu não faz muito tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas faz questão de 300 anos, a humanidade, digamos assim, que a gente vai contar 1000 anos antes de Cristo, que a gente tem os gregos e a formação do Império Romano, 0, o nascimento de Cristo, né? 2025, a gente está em 2025, depois do nascimento de Cristo, né? Mas pense assim, ó, do 0 até 2025, foi em 1700 que começou o ensino obrigatório na escola. Antes não era assim. A educação não era da escola, não era... O Estado não era obrigado a fornecer, porque hoje em dia nós temos, de um lado, o pai e a mãe, que são obrigados a colocar os filhos na escola, né, a partir dos 4 anos de idade, e o Estado, que é obrigado a fornecer para todos os cidadãos a educação. Inclusive, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que toda criança tem direito à educação, né? Então, tá, mas isso é novo, é recente na história da humanidade. Não é, nossa, a gente sempre teve escola, não. A gente faz pouco tempo como sociedade que a gente tem escola, beleza. E no Brasil é a partir de 1934 que vem para cá. Mas aonde que eu quero chegar? Como que foi o começo da escola? O que é educar? O que é educação? Então, para a gente entender isso, eu fui lá atrás. Nascida da expressão latina ex ducere, a palavra designa a jornada da nossa vida interior para a descoberta da realidade que nos cerca. Olha isso. Primeiro, você tem que ir para dentro, a jornada da nossa vida interior, para descobrir a realidade que nos cerca. A gente faz isso hoje em dia. Nós, como pais, fazemos isso. A gente se conhece super bem. Ou nós, como profissionais de educação, eu aqui estou falando com vocês, me botando no cargo, né? Mas, assim, a gente, como pessoa, um ser humano, né? Eu sou super bem educada, mas o que é ser educada? Então, esse é o conceito primordial de educação. Será que a gente é assim? Eu trago isso para a gente refletir como sociedade mesmo, entendeu? Porque é fácil da gente sair apontando o dedo e apontando o dedo para problema. Mas vamos procurar, eu penso, né, assim, vamos procurar a origem disso. Como que a gente faz para mudar? Porque a mudança, eu sempre acho que a mudança, ela é interior. E ela é assim, ó, cada indivíduo tem um raio de atuação que vai até o braço, assim, digamos assim. A partir dali, talvez tu não consiga. Mas se todo mundo botar o braço assim, ó, e fizer direitinho no seu círculo, a bola fica enorme, né? A sociedade, então, vai ficar enorme desse jeito. Cada um sendo o seu melhor, né? Cada um dando do seu melhor. Mas, enfim, isso é uma reflexão minha. E daí, assim, ó, educar-se é a capacidade de herdar o conhecimento da humanidade e tentar levá-lo adiante. É uma complexa corrente onde em cada elo ajudamos a construir a visão de mundo que temos e a forma que entendemos a nossa própria vida. Nos tempos antigos, a educação nasceu para buscarmos o que é a verdade. Então, daí agora a gente se perdeu totalmente, porque quando a gente fala em educação, a gente nunca, eu, pelo menos na minha concepção, eu nunca tinha pensado que é verdade, né? Buscar uma verdade. Mas, sim, é buscar a tua verdade, né? Qual que é a tua verdade? Para você fazer uma volta, o teu conhecimento interior é a tua verdade. Enfim. Então, foi na Grécia ali que foi forjado, então, essa primeira busca. Aqui eu trouxe imagens da Academia de Platão. Como que aconteceu? Eles, então, começaram a formar pensadores,
surgiu, então, a filosofia grega, que isso aí todo mundo... A gente não conhece direito, mas a gente já ouviu falar, né? Do Platão, do Sócrates, do Aristóteles. E como que eles eram? Como é que funcionava? O pensador, então, digamos assim, o mestre, o sábio, ele abria uma universidade, digamos assim, e para o aluno ser recebido nessa universidade, os pais tinham que pagar, eram 3 anos de estudo. Os pais tinham que pagar antecipadamente esses 3 anos de estudo, e o valor era equivalente, mais ou menos, hoje, a um imóvel. É como se tivesse que pagar uma casa para o teu filho ir estudar com eles. Ao longo do curso, ele poderia abater o valor, dando ele mesmo aula. Mas, enfim, a questão é, somente a aristocracia, as pessoas que tinham muito dinheiro e davam valor para o conhecimento, é que colocavam os filhos para estudar com esses mestres. E, óbvio, o ensino não era obrigatório. A educação não era obrigatória. Não era como nós, você é obrigado a ir para a escola. Não, a maioria das pessoas estavam trabalhando no campo, quando não escravas. Mas eles tinham já, desde daquela época, que o homem livre, aquele que não é o escravo, é aquele que pode adquirir conhecimento. E o conhecimento que eles adquiriam não era como a gente faz agora. Eu vou entrar na universidade para ser dentista. Eu vou entrar na universidade para ser médico. Isso é novo. Isso é de 300 anos para cá. Antes, as escolas estavam preocupadas em ensinar a verdade, em ensinar a educação. Eles estavam preocupados em fazer com que as pessoas buscassem a verdade, porque eles acreditavam que a sua verdade interior, ou a sua educação interior, vamos dizer assim, te liberta. É o que faz o cidadão ser livre. Ser livre individualmente, livre coletivamente, livre socialmente, e faz com que a sociedade seja livre. Um livre pensador, sem ser obrigado, né? Tipo, você é livre porque você é você, né? Então, eles começam a gente passa ali da parte da Grécia, a gente vai chegar a liberdade, não só a liberdade, primeiro liberdade interior, liberdade civil, liberdade social, liberdade da minha própria família, da minha cidade e por aí afora. Aí, quando chegou lá nos gregos, com o avanço do Império Romano, também surgiu o Abraão, né, que é o profeta Abraão, que vai dar origem ao judaísmo, ao islamismo e ao cristianismo, mais aqui para o Ocidente, né? A Grécia estava um pouquinho mais para o Oriente, o Egito estava um pouco mais para cá, para o Ocidente, e vai acabar que vai fundir as ideias dos filósofos gregos com os profetas, né, que antigamente eram eles que ditavam as normas e quem tinha sabedoria. Quem viu aquela série, A Casa de Davi, mostra bem isso, o profeta Samuel falando com o rei. Aparece bem certinho como é que funcionava. Quando funde essas ideias do cristianismo, judaísmo e islamismo com a Grécia, e vem depois o cristianismo e a formação da igreja, a igreja se junta com o Estado, né? Lá por 400 depois de Cristo, as igrejas começam a ter mais gente para ensinar. E aí, quando a igreja ensinava, ela já estava ensinando conceitos da Bíblia, ela já estava passando a verdade que era transmitida através das palavras dos profetas, e a verdade, que era o que eles buscavam com a educação, que era transmitida pelas ideias da filosofia. Então, eram essas duas verdades que eram ensinadas nas escolas. Aí foi passando o tempo, eles criaram as artes liberais, lá no Renascimento. Passou lá, agora a gente já está em tipo 1000 depois de Cristo. Quando isso aconteceu, eles criaram um sistema que é o trivium e o quadrivium. E aqui eu chego onde eu queria chegar. O trivium e o quadrivium eram 3 artes inferiores, 3 matérias, disciplinas inferiores, e o quadrivium eram as 4 disciplinas superiores. O trivium, aqui embaixo, o quadradinho azul, e o quadrivium. Esse grupo de disciplinas era, então, para fornecer liberdade intelectual e espiritual para os indivíduos. E elas eram divididas nessas categorias. As inferiores eram a gramática, para codificarmos o mundo que percebemos e comunicá-lo, seja por falando, seja por escrito.
A dialética para comparar as diferentes percepções e evoluir na busca da verdade, porque com a dialética você consegue discutir, né? Eu acho isso, e você, o que você acha? Eu percebo o mundo desse jeito, e você, o que você acha? Né? E você também conseguir construir o argumento para defender aquilo que você acha, a tua verdade, né? E a retórica para aprendermos a expressar as nossas percepções e conclusões de forma persuasiva. Então, você tentar convencer a outra pessoa de que você está certo, ou discutir, ou defender uma ideia, não uma discussão, mas defender o teu ponto de vista, né? Defender a tua verdade. E as superiores eram a aritmética, matemática, portanto, né? Quantificar o mundo que conhecemos, a geometria para colocar as quantidades no espaço, a música para encaixar os números no tempo. A gente tem a questão dos ritmos musicais, né? Eu nunca consegui entender, mas quem é músico trabalha com números, por incrível que pareça. E a astronomia, que era para compreender a influência dos astros no espaço. A astronomia, hoje, vocês conseguem perceber no trivium e no quatrivium que a gente tem ainda essas matérias na sala de aula hoje, né? E o PISA faz o quê? O PISA avalia o trivium e o quatrivium, gente. É isso. Entende? Está lá atrás. Assim, ó, a sociedade que nós vivemos hoje com o notebook que eu estou falando aqui para vocês, com a câmera que ele está gravando, com o celular que ela está falando, se desenvolveu por 2.700 anos em cima disso aqui, tá? Fazem 300, não faz nem 10 que a gente tem celular. Então, o conhecimento básico e universal que o ser humano usou até hoje para chegar até aqui não foi o celular, não foi a internet, foi muito antes disso. Foi isso aqui, tá? Tem muita escola, daí depois eu fui pesquisar, tem muita escola já sendo baseada nas artes liberais, que eles falam. Daí, quando se refere a artes liberais, é trivium e quatrivium. E elas estão, claro, elas atendem o plano pedagógico que o governo, as escolas têm que cumprir com o plano pedagógico, né, obviamente, mas eu entendo e eu sei que tem várias escolas que já podem dar o peso devido para as matérias conforme ela vai trabalhando em sala de aula, né? E aonde que eu quero chegar com isso? A leitura, a gramática, a interpretação de texto, a retórica e a dialética não vai ser com celular que a gente vai aprender isso. Não vai ser com celular que a gente vai se educar. A gente vai se educar com um livro. E olha só que conceito bacana que eu achei também. Eu vou pular uma parte aqui, senão eu vou falar demais. Quando chega ali na Revolução Francesa, ó, foi com o Iluminismo que daí, 1789, é que a escola começou a ser obrigatória na Europa. Então, gente, faz a conta. Não tem 300 anos. Não tem nem isso, né? Aqui, o que é a democracia? E a Revolução Francesa ela foi um marco bem importante, porque ela quis quebrar com todas as concepções que a gente tinha anteriormente. Porém, existe um conceito que se chama democracia dos mortos. Ó, de um certo ponto de vista, a Revolução quis quebrar contra tudo que foi construído previamente, todo o conhecimento e toda a forma de aprendizado e ensino construída pela civilização ocidental até então. Ela quebra, então, com a chamada democracia dos mortos. Eu quero aqui fazer um parênteses, que assim, não foi de todo mal a Revolução Francesa, obviamente, era o que eles viviam na época, né? Mas é para a gente pensar nessa cisão que aconteceu, porque o que significa a democracia dos mortos? É um conceito que se refere à ideia de que as vozes e os interesses das gerações passadas devem ser levados em consideração nas decisões políticas e sociais atuais. É aquela coisa, né? A mãe sempre falou isso, você não me escutou. A avó já dizia, não sei quem já dizia. Tipo, o Império Romano já nos dizia e a gente continua repetindo os mesmos erros. A gente não ouve, né? A gente tem essa mania de achar que só o que vale é o que a gente está vivendo agora. E só as ideias boas é as ideias que estão acontecendo agora, a gente sabe tudo. Mas, para você ser um cidadão completo, você tem que saber dialogar não só com os viventes, mas também com aqueles que passaram.
por causa da dialética e da retórica, né? Se a gente quer ter uma boa construção de dialética e de retórica e ser um ser humano livre de verdade, a gente tem que saber dialogar com o pessoal lá de trás. Essa abordagem sugere que, assim como as opiniões e necessidades das pessoas vivas são importantes para a construção de uma sociedade justa, as contribuições e legados das pessoas que já faleceram também têm um papel significativo. Isso pode incluir a preservação de valores, tradições e direitos que foram conquistados ao longo da história, garantindo que as futuras gerações respeitem e aprendam com o passado. Em essência, a democracia dos mortos busca um equilíbrio entre o presente e o legado histórico, promovendo uma sociedade que valoriza tanto os vivos quanto aqueles que já viveram antes deles. Então, eu queria dizer para vocês da importância da gente refletir sobre o trivium e o quatrivium, especialmente sobre a gramática, sobre a leitura e a importância do estímulo da leitura desde pequeno. E para sempre, principalmente vocês que estão no ensino médio, eu sei que a gente consegue fazer com que a criança na creche leia, porque você consegue criar um ambiente com ela de vínculo. Você oferece o livrinho, você fica com ela, ela depende mais do adulto até para ler. A questão da leitura compartilhada, né? Depois que eles vão crescendo lá do terceiro, quarto ano, já começa a ficar um pouquinho mais complicado, daí depois lá para cima piora, e é joguinho, menino é futebol, tem poucas... E também vai um pouco do perfil de cada um dos estudantes, né? Uns gostam mais de ler, outros não, até porque a leitura é uma atividade um pouco mais introspectiva. Mas ela é exigida e ela é necessária para que a gente se desenvolva, não só pessoalmente, mas principalmente, né, pessoalmente, como cidadão, como indivíduo, para que a gente se eduque. A leitura, vocês sabem, né? Quando a pessoa lê, ela é exposta a diferentes estilos de escrita, vocabulário, estruturas gramaticais. Isso ajuda a aprimorar a compreensão da gramática, lá do trivium, pois ela começa a internalizar as regras e padrões da língua formal. A língua formal, né, a língua culta, a norma culta e o português que a gente fala normal, a gente só vai pegar quando lê. Eu costumo dizer que o bom orador, normalmente, ele é um bom leitor também. Porque de tanto que você lê e tanto que a tua mente e o teu raciocínio acabam se construindo na linguagem daquilo que você leu, você acaba falando também da mesma forma como você lê, né? Eu acompanho alguns professores e alguns filósofos falando, quando eles falam, parece que está lendo um livro. Eles desenvolvem o raciocínio com uma facilidade, eles constroem o raciocínio e a frase, parece que você está lendo um livro, né? Mas isso é retórica, isso é dialética. Eles têm internalizado isso, gramática, retórica e dialética, né? Então, a leitura ajuda a gente a fixar isso, não só a gramática, mas como a retórica e a dialética que a gente precisa ter. A leitura, quando eu falo de dialética e de gramática, eu também quero me referir à parte escrita, não só à parte oral. Escrever as redações do Enem, as redações que... o currículo que vai para a empresa que você vai trabalhar, uma apresentação pessoal, um e-mail, uma carta, o legado que você vai deixar para as futuras gerações. Hoje em dia a gente não escreve mais carta, né? Mas eu não sei, a gente no próprio trabalho, a maneira como a gente se expressa, redigir um contrato, redigir uma cláusula, fazer um programa, a gente precisa muito escrever e escrever bem, né? É importante para a gente até se posicionar na sociedade como uma pessoa que fala bem, escreve bem, se comunica bem, né? E, então, a leitura estimula a dialética, que é a arte do diálogo e da argumentação, e ela vai enriquecer a capacidade de pensar criticamente e se engajar em discussões construtivas, não em briga, né? Mas sim em discussão. Hoje em dia a gente briga porque a gente não tem argumento para ir mais fundo, né? Porque se tivesse argumento para ir mais fundo, parava para ouvir e ficava pensando naquilo que o outro tem para te dizer, que talvez seja até melhor, que você possa aprender com aquilo que o outro está falando. Mas não, hoje em dia a gente já parte para a guerra, né? Eu sou assim também.
Estamos mais ou menos assim. Só que a gente precisa recuar porque não está dando certo. Sabe aquele desenho que tem, assim, não sei se vocês já viram, tem um meme da evolução da sociedade que eles chegam num lugar e volta que não deu certo? Eu, às vezes, acho que a gente está meio assim, sabe? Volta que não deu certo. Porque onde é que a gente vai parar? A gente precisa botar a mão na consciência e eu acho que a gente precisa voltar a aprender, a gente precisa pensar nessa democracia dos mortos, né? A gente pensar, entender o que a história tem para nos contar sobre isso. Porque em diversos outros momentos da história, a humanidade já passou por momentos difíceis. E como que eles resolveram isso? Eles podem nos dizer, a gente está aqui quebrando a cabeça, achando que a resposta está no celular, e não está. A resposta está na história, a resposta está na educação, a resposta está na filosofia, a resposta está na própria humanidade, né? Naquilo que a humanidade tem para nos dizer. Deus, filosofia, a Bíblia, não importa a fonte onde você vai buscar, mas para qualquer que seja ela, você vai ter que ler. Você vai ter que ler um livro, você vai ter que escutar talvez um audiovisual, hoje em dia tem, mas você vai ter que estudar. A gente vai precisar estudar. E a gente vai precisar ensinar também que os alunos façam isso, que as nossas crianças façam isso. É urgente que a gente use a educação das gerações futuras para que eles se tornem cidadãos melhores, né? Tá bom? Então, eu queria deixar isso dito para vocês. Eu queria agradecer pelo tempo, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso e compartilhando com vocês, como eu disse no começo, um pouco da minha inquietação pessoal, mas eu acredito que também que ela, de repente, possa ser uma inquietação que tem em vocês também, né? Tá bem? Muito obrigada. Então, obrigado, Instituto Master, pela oportunidade. Obrigado a Cris pelo apoio, pelas meninas também pelo trabalho. E agradeço também às empresas patrocinadoras que executaram o projeto e que viabilizaram a transformação dos espaços lá das creches, que foi prioritariamente também para ser trabalhado ali a cultura e a educação. Tá bem? Muito obrigada, então, e boa tarde para vocês. Pode ficar aqui, porque nós vamos ter um tempinho de perguntas. Porque como você foi... Sim! Como ela foi... A tua fala, Dani, primeiro, obrigada. Me fez refletir muito do nosso papel como profissional também. Fiz muitas conexões também com a tua fala, então muito obrigada. A gente vai deixar espaço agora para perguntas, para quem quer fazer algumas colocações. A fala da Dani, quando a gente combinou de a gente correlacionar os pequenos leitores com os grandes cidadãos, foi justamente no sentido de falar do presente para o futuro. E a Dani nos trouxe um olhar de que a gente pode, sim, olhar para o futuro, mas antes de olhar para o futuro, a gente tem que olhar para o passado. E buscar, nos nossos ancestrais, na história, na democracia dos mortos, esses conceitos, né? Achei fantástico trazer isso, porque talvez aqui a provocativa que a gente traz é o que eu, como profissional, vocês, como professores, podem buscar dessa fala provocativa da Dani e fazer diferente no dia a dia. Talvez eu não seja a melhor pessoa para fazer essas provocativas, mas eu percebo que nós podemos sim mudar e fazer diferente no nosso dia a dia. Como profissional. Eu posso ser uma profissional, como pessoa, a gente fala muito do conceito de agregar no que a gente faz o nosso propósito de vida. Qual é o nosso propósito? O que a gente quer transformar a partir do nosso trabalho? Então, nós, da Master, dentro dos profissionais, a gente fala muito sobre propósito, sobre legado. O que me faz, em essência, levantar motivado para ir para o ambiente de trabalho? A enfrentar tantos desafios que a gente enfrenta, vocês no contexto de sala de aula e nós também nas organizações. Tem que ter algo maior, porque senão fica maquinal, né? Fica sem sentido, fica frio. E quando a gente trabalha com ser humano, tanto na área de RH, na área social, na área educacional, nós precisamos encontrar algumas inspirações para a gente se transformar, para depois inspirar os outros. Vocês são inspiração para as crianças. Quando a gente fala com amor da leitura, nós temos que amar a leitura. E aí é fantástico, Dani, quando você coloca a conexão de que a gente primeiro amplifica a reeducação, o autoconhecimento. Como eu estou comigo mesmo, com as minhas escolhas pessoais, como professor, como profissional.
Então, acho que primeiro essa reflexão interior, como nós estamos com isso? A gente tem trabalhado muito lá na nossa empresa um conceito chamado Ikigai. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele fala sobre propósito de vida. Ikigai é uma filosofia de vida, inclusive, de uma ilha lá do Japão, onde a média de idade das pessoas de lá é acima de 100 anos. As pessoas vivem acima de 100 anos. Mas elas vivem felizes. Elas vivem felizes. Então, talvez aqui o Ikigai... Eu sei que a vida, às vezes, não está tão boa e que a gente nem quer viver mais, né? O que já está focado na aposentadoria. Talvez seja esse o foco. Mas, enquanto a gente não chegar lá, quando a gente fala de Ikigai... Só um minutinho, que daí a gente está no nosso tempo, depois a gente libera vocês. Quando a gente fala de Ikigai, é viver bem. É o que eu faço para chegar lá, mas vivendo bem, com saúde, com felicidade. E tem alguns conhecimentos também milenares que a gente pode empregar e ser assim, chegar lá. Se eles conseguem, nós também conseguimos. E eles falam muito sobre escolher uma profissão que a gente gosta de fazer, que a gente é bom naquilo que a gente faz. Eles falam justamente isso. Eu amo o que eu faço? Uma das perguntas que eles fazem. Segundo, eu sou o melhor naquilo que eu faço? Faço a diferença na vida das pessoas naquilo que eu faço? Naquele meu contexto. Eu ganho por isso? Isso faz parte do Ikigai. E ainda, eu faço algo que modifica o mundo. São essas 4 questões que formam o Ikigai e que se aplicam em todas as profissões. É isso que a gente tem trabalhado lá na Master, para fazer as pessoas refletirem, porque se não está legal, talvez não é na Master que ela vai encontrar o Ikigai. Às vezes o Ikigai, amar o que faz, é tocar um instrumento musical. Amo o que faço? Sim. Faço bem isso? Sou a melhor pessoa nisso? Sim. Mas se eu não toco um instrumento musical e não recebo por isso, não é Ikigai. Eu preciso receber, remunerar para se tornar o Ikigai. E a gente alonga a nossa vida quando a gente vive dentro do nosso Ikigai. Então, é uma filosofia também, é uma teoria que a gente tem trazido e refletido sobre isso. Trago também nesse contexto que a Dani trouxe de primeiro a educação como mestre com a gente mesmo, para depois a gente exponenciar com os nossos alunos, para depois a gente instigar essas boas práticas de leitura. Também é uma provocação. Algo que a gente traz, tanto a minha fala quanto a da Dani, são falas provocativas, tá? Para a gente refletir se faz sentido para nós e depois a gente faz as conexões com o nosso dia a dia, tá? Então, eu quero deixar um espaço aberto para quem quiser fazer uma colocação, uma reflexão a partir da fala da Dani, do que a gente trouxe aqui também. Fiquem bem à vontade, a gente vai deixar aqui o espaço livre, só levanta a mão e faz onde vocês estiverem mesmo, ou se quiserem vir aqui, também, por favor, venham e já façam essa conexão aí com o que vocês refletiram e também podem levar para o dia a dia de vocês.